Senador José Medeiros, Vossa Excelência, que é um democrata, é um dos parlamentares aqui, eu diria que mais colabora com o bom debate, porque às vezes é muito tranquilo até, eu diria, que Vossa Excelência não é de se acomodar, você tem posição expressa claramente na tribuna, como expressou agora, inclusive algumas posições do governo atual que Vossa Excelência discorda. E nessa visão, senhor presidente, é que eu quero falar um pouco aqui das eleições gerais de 2018. Mas antes, presidente, senador José Medeiros, eu quero reafirmar aqueles aposentados e pensionistas do FENAJUF, que hoje tem um grande encontro aqui em Brasília, no Hotel São Marco, que eu estarei lá, conforme combinado, para fazer a palestra falando sobre, principalmente, claro, aposentados, a questão da Previdência, a CPI da Previdência e a perspectiva que todos nós temos que esse debate há de ficar para o ano que vem e que vamos aproveitar naturalmente para debater com os prováveis candidatos a presidente da República. Mas, senador Medeiros, eu quero mostrar aqui esta cartilha. É uma cartilha, senhor presidente, que não é tendenciosa, não é minha. Eu apenas botei à disposição de todos, é só entrar na minha página, Eleições Gerais. Ela foi construída pelo DIAP, orientação a candidatos e eleitores. Eu vou ler, inclusive, a introdução, presidente. Tenho certeza que Vossa Excelência vai concordar, porque é uma cartilha que, em resumo, ela diz que os bons voltem. E bons, para mim, não é só quem pensa como eu penso, né? Que é aqueles que cumprem o seu papel, que são fiéis ao programa, que defendem as suas posições, que não são corruptos. No fim, é isso que a cartilha diz. A cartilha não é ideológica. E, por isso, serve para todos os segmentos. Eu diria que é uma cartilha suprapartidária. Eu vou ler aqui alguns princípios básicos que foram colocados para que as pessoas entendam. Por exemplo, a introdução. As eleições gerais cumprem uma função fundamental na democracia e na consolidação do sistema republicano, cuja base é a alternância no poder. A cada 2 anos, há eleições no Brasil, uma no plano municipal, destinada às eleições dos prefeitos e vereadores, e outras nos planos distrital, Distrito Federal, Estadual e Federal. Em 2018, os eleitores vão às urnas para eleger os chefes do Poder Executivo Federal, dos Estados e do Distrito Federal, Presidente da República e governadores. Os representantes dos estados, senadores, do qual Vossa Excelência aqui fez a defesa agora do seu estado, numa série de questões, no Senado e do Povo, deputados, na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa do DF. Nesse pleito de outubro, os brasileiros vão eleger o presidente da República, é enorme a nossa responsabilidade, os governadores de 27 unidades federativas e 513 deputados federais. Os 1.059 deputados estaduais, os distritais e 2/3 do Senado, ou seja, de 81, nós vamos agora eleger 54 senadores. E aí vem uma análise que eu achei bem interessante. Com o desgaste de imagem dos partidos, dos atuais ocupantes de cargos eletivos, os eleitores terão uma grande responsabilidade, qual seja a de votar com consciência e tranquilidade para escolher candidatos, homens e mulheres, que se disponham a exercer com dignidade
o mandato político, que prestem conta dos seus atos quando chegarem ao poder e que não transigam com negociatas, facilidades ou uso indevido do cargo público em benefício próprio. Além disso, devem repelir os candidatos que desonrarem os seus mandatos e substituí-los, sim, por pessoas com trajetórias limpas, sem cair na alienação do voto branco ou nulo. Aí diz o documento: anular o voto, em geral, além de não punir os maus políticos, costuma prejudicar aqueles corretos e com vocação para a vida pública, tanto os com mandatos quanto aqueles que se colocam à disposição como os novos postulantes que poderão exercer com dignidade a representação política. A mudança, claro que ela é importante, e por isso temos eleições aqui no Brasil de 2 em 2 anos, para o Congresso de 4 em 4 anos, como já expliquei. A mudança é necessária? Sim, é. Os bons devem voltar, por isso ela tem que ser qualitativa, com a substituição de políticos que forem inescrupulosos, incompetentes, desonestos, corruptos e sem integridade. Além daqueles que traírem seus eleitores por pessoas compromissadas com a ética, com o interesse público, com os programas que apresentaram na campanha e com os princípios republicanos. Para tanto, o eleitor terá que refletir melhor e fazer um esforço adicional, de um lado, recorrendo para o debate com toda a sociedade civil na construção dessa caminhada. Claro que serão ouvidos representantes sindicais, mas tanto de empregado como de empregadores. Claro que haverá debate na imprensa, e é importante ouvir o que pensa cada candidato, seja presidente da República, ou a deputado, estadual ou federal, ou governador e senador. Temos que pesquisar nos portais, por exemplo, públicos e privados, sobre a vida pregressa e atual daqueles que vão para a reeleição. Enfim, as propostas e a conduta dos candidatos para identificar aqueles capazes e com trajetórias que não sejam comprometidas somente com o mercado, mas sim com o interesse do país. Para votar de modo consciente, é fundamental que o cidadão conheça os diversos temas de uma campanha, como noção sobre o planejamento, de como o parlamentar se apresenta, qual a visão, enfim, que ele tem, quais as causas que ele defende. Ele vem para cá para servir a quem? A ele mesmo? Aos senhores do mercado? Ou aos 207 milhões de brasileiros? Claro, eu estou fazendo aqui um comentário, aos 207 milhões de brasileiros. Enfim, a ideia da cartilha, portanto, é contribuir para o esclarecimento quanto à necessidade e conveniência da participação, de transparência e do respeito às regras eleitorais e, principalmente, ter muito cuidado na escolha dos candidatos. A escolha de pessoas identificadas com os ideais republicanos e comprometidas com a justiça social para nos representar, quer seja no Parlamento ou no Executivo. Um outro item, senhor presidente: priorizar o resgate da política como solução para os problemas coletivos. O principal desafio da sociedade e das instituições, além dos próprios candidatos ao pleito agora, de 2018, é superar a desilusão com a política que é tão apregoada, infelizmente, tanto
batida por parte da imprensa, dando a impressão que o povo não tem que gostar da política. Bom, se nós não lançamos os nossos legítimos candidatos, senador Medeiros, sua trajetória mostra isso, que venham aqui defender posições, nós vamos permitir que o mercado mande aqui somente os seus. Bom, que eles elejam os deles, mas nós temos obrigação de termos uma maioria que defenda efetivamente os interesses do povo brasileiro. É preciso resgatar a importância da principal ou da única forma de resolução dos problemas coletivos. Na verdade, as alternativas à política são: se não formos pela política, vamos ter o desemprego, a violência, a barbárie, a tecnocratização da decisão sobre políticas públicas, e ambas representam a negação da verdadeira política, que só a democracia nos dá. Ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia. Senador Medeiros, e Vossa Excelência também, eu sei que veio de uma história simples, trabalhou na sua infância, inclusive na área rural. Eu, com 8 anos, amassava barro numa fábrica de vaso, Atílio Bovo, em Caxias do Sul, que era a maneira de sobreviver. Avancei, com 11 para 12, eu vendia frutas na Feira Livre de Porto Alegre. E depois fiz um curso, consegui, fiz um teste, passei para entrar no Senai e consegui fazer um curso técnico. E daí minha vida deslanchou. Eu digo isso porque eu aposto muito no ensino técnico. Se essa moçada que hoje está meio perdida por aí, faça um curso técnico que é a porta para entrar no emprego. E, claro, dentro do possível, como fez o senador Medeiros, faça a sua universidade. Mas começa lá embaixo. Eu fiz um curso de soldador, me senti todo importante quando terminei. E dali para frente você estava com o teu curso técnico na mão, nessa área, que lhe permitiu avançar. E hoje você é senador da República e que fez aqui agora na tribuna um belo pronunciamento. Mas, enfim, vamos em frente, senador Medeiros, com sua parte muito positiva, que mostra nossas origens, né? E o outro dia o senhor falava que Vossa Excelência veio da área rural, não? Primeiros passos foi ali que, ajudando a família, enfim, depois se deslocou para a cidade e hoje é senador. Enfim, vamos lá. A primeira que dispensa a explicação, em geral, é conduzida por tiranos ou por até narcotraficantes e utiliza a espionagem, a intimidação e a guerra como tática. A tecnocratização das políticas públicas se baseia apenas no chamado tecnicismo ou no racionalismo, exclui ideologia, utopia, sonho, vontade. E, portanto, não faz julgamento das decisões se são ou não justas, analisa apenas do ponto de vista que lhe interessa, do resultado pretendido, dos custos envolvidos e de sua eficiência, sem considerar a pessoa, os direitos humanos, a cidadania. É um sistema que parte do pressuposto de que basta que todos tenham o mesmo nível de informação para que os problemas sejam solucionados. Sua base conceitual é a da teoria da escolha pública, segundo a qual a escolha coletiva no processo político seguia o resultado das forças representadas pelas preferências dos agentes envolvidos na escolha e das regras de procedimento que permitiriam agregar preferências individuais diversas em uma única escolha coletiva. Senhor presidente, eu vou avançando no texto. Por exemplo, entre o aumento da produção que se propõe à geração de emprego e renda e o aumento da produtividade que aumenta apenas o lucro, os adeptos, simplesmente, da escolha pública ficam com a segunda opção, para supostamente ser mais eficiente e mais barata. Enfim, a negação da política em geral é feita por ignorância ou má fé daqueles que querem negar a política como instrumento de distribuição de renda e que avance no coletivo. Mas, para isso, claro, alguém está me ouvindo, deve dizer, sim, mas temos que escolher, então, bons políticos, comprometidos com o povo, com a distribuição de renda,
com emprego, com saúde, com educação, como falávamos aqui agora, eu e o senador Medeiros. Com uma aposentadoria decente, quem não quer ter, todos nós queremos. Quem não quer ter os direitos dos trabalhadores assegurados, todos nós queremos. É nessa visão que nós temos que fazer a nossa opção. Eu sempre dou o exemplo, senador Medeiros, e não é do meu partido, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-deputado federal, Alceu Colares. Ele escreveu um belo poema que, de tanto eu falar, eu vejo o outro reproduzindo pelo Brasil, já que ele não está mais na vida política, né? Mas continua contribuindo com o seu partido. Colares dizia: tua arma, teu voto. A arma ao alcance da mão. Estou resumindo só, porque não vou aqui na dela ler todo o poema. Tua arma, teu voto, ao alcance da mão. Então, é um instrumento de paz, é um instrumento de democracia e está ao alcance de cada um. O senhor que está assistindo agora aqui, o senador Medeiros, gentilmente presidindo, eu presidi para ele, para que eu fizesse essa reflexão, você tem o teu voto na mão, é o que diz o poema. E com o teu voto, você vai na urna e escolhe quem você quiser. Quem você quiser para presidente, quem você quiser para deputado estadual, para federal, para governador, para senador. Então, vamos valorizar o voto mais do que nunca. Não entre nesse discurso barato aí e malandro de anular o voto. Porque se você anular o teu voto, aqueles que usam somente o mercado e têm muito dinheiro para induzir, eu não vou dizer aqui comprar o voto, mas é isso que eles tentam fazer, eles vão eleger os deles. Senador Medeiros, eu sei que não tem jeito, eu também não tenho. Nós vamos ficar brigando para que nos deem aí um pedacinho do fundo eleitoral para que a gente possa fazer campanha. Então, vocês têm que eleger pessoas comprometidas. Olhem os currículos de cada um, quem já é e quem quer ser. Eu, senador Medeiros, termino aqui com essa parte da cartilha e quero, de novo, mostrar ela aqui. Eu peço que todos leiam, independente de a pessoa ser de centro, de esquerda ou de direita. É uma cartilha que vai na linha da ética, do combate à corrupção, e pedindo que o povo, lendo essa cartilha, é só entrar na minha página, paulopaim@senador, que vai achar lá a cartilha feita pelo DIAP, não foi por mim, é pelo DIAP. O DIAP está patrocinando livremente, quem quiser pode produzir. É uma orientação de voto, não de voto ou na esquerda, no centro, da direita, para eleger bons parlamentares. Escolha o seu partido, escolha os melhores. Eu, por exemplo, vou ter um evento em Porto Alegre que vai ser suprapartidário, que querem, baseado nos princípios que estão nessa cartilha, a nossa recondução ao Senado, que, naturalmente, eu hoje sou pré-candidato, como o Medeiros também é pré-candidato. Teve um pronunciamento dele ontem, onde ele afirmava que não fiquem dizendo que ele é candidato a isso ou aquilo, ele é pré-candidato, pelo que eu sei, ao Senado. Se não for o meu, eu digo ao Senado. E tem se destacado aqui, pessoal, independente de, às vezes, nós não estarmos na mesma posição. Mas assim é a vida. Mas toda vez que eu pedi para ele assinar um documento como o da CPI, por exemplo, e outros, ele colaborou. Para instalar a comissão especial, que hoje eu sou relator da nova reforma trabalhista ou na nova CLT, enfim, nós temos que estar aqui. O que não podemos permitir é o que eles estão fazendo aí, inventando o Instituto de Pesquisas fantasmas, como um que eu já vi que está saindo aí, que ficam analisando, na contramão do que diz a cartilha, de forma, digamos, mentirosa e desonesta, o trabalho de cada um parlamentar aqui dentro. Por que eu falo do DIAP? O DIAP, quando bota ali os nota 10, e eu estou lá, o Medeiros está sempre lá com destaque, ele não se preocupa em dizer que são somente os da esquerda, ou do centro, ou da direita. Todos que estão em destaque, ele coloca ali, em acessão, com destaque, todos. Eu, senador Medeiros, como estou aqui desde que o DIAP surgiu, isso foi lá na Constituinte, que é o primeiro prêmio que eu ganhei do DIAP, eu ganhei todos os prêmios. Eu sou o único político
que ganhou todos os prêmios, mas não por mérito só meu. Por exemplo, teve bons políticos, nesse período que eu estou aqui dentro da Constituinte, que saíram para ser presidente da República, outro saiu para ser governador, outro saiu para vice, outro para ser o prefeito da sua capital. Então, não participaram da disputa dos outros prêmios. Então, o DIAP coloca lá, tem colocado, o senador Paim, o único que ganhou todos os prêmios do DIAP até hoje. Mas por quê? Porque eu estou aqui todo o período, eu optei por ficar no parlamento, eu gosto do parlamento. Tanto que os senadores aqui, gentilmente, o Hélio José e ontem mais dois, me tentam, que é uma tentação, claro, para cada um de nós, lançar para um outro cargo. Eu digo, olha, eu sou candidato ao Senado, eu gosto do Legislativo. Você acha que sente que eu gosto do Legislativo. Por isso que me dedico tanto às comissões, aos debates sobre esse tema. Eu vou falar e vou dizer por quê. O DIAP. Eu poderia falar aqui do Congresso em Foco, que, inclusive, agora, no último período, agora, no último ano, deu destaque para todos. Eu vi lá o Caiado, enfim, eu vi inúmeros. Eu não contestei, foi uma pesquisa feita. Eu, no Congresso em Foco, nessa última pesquisa feita e depois divulgada, eu estive lá, eu recebi 5 prêmios por atuação nas áreas que mais eu me dedico aqui dentro, no combate ao preconceito, na área da seguridade, da saúde, da assistência social e, principalmente, claro, da Previdência e do direito dos trabalhadores. E por que eu estou falando isso aqui, senador Medeiros? O senhor vai entender um pouquinho mais na frente. Se pegar aqui, e aí está o seu trabalho também, o senador Ronice publicou agora aqui um relatório de fim de ano, e eu fui lá olhar. Nós estamos entre os que mais usam a tribuna, nós estamos aqui, que mais pronunciamento fizemos, que mais nas comissões participemos, que mais audiências públicas fizemos, que mais projetos apresentamos, não só eu, mas tem um número grande, você entra lá, e que mais projetos aprovaram. Bom, isso aqui é um trabalho do Senado. Tem aqui, o próprio Senado faz pesquisa e nos coloca entre aqueles que mais atendem o povo em todo o país, respondendo questão por questão. Enfim, nós que nos dedicamos, eu digo nós, não é só eu, senador, mas bem claro, em pronunciamentos, presidindo a sessão, quantas vezes nos revezamos, né, na presidência, como está nesse momento, participação nas comissões, projetos apresentados, aprovados. Tive a satisfação de, com o apoio dos pares, ter sido autor do Estatuto do Idoso, beneficia 45 milhões de pessoas, pessoa com deficiência, 46 milhões de pessoas, da igualdade racial também, autor desses projetos, beneficia todo o povo brasileiro, porque a discriminação que a gente combate é contra o índio, contra o pobre, contra o negro, contra o branco, enfim, contra todos aqueles. O debate nosso é a favor de combater as discriminações contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, contra a orientação sexual de cada um. Me lembro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que não fui autor nem relator, não, mas participei do debate e votei porque estava aqui. Agora surgiu aí, e por isso que eu faço esse comentário, que o cuidado que as pessoas que têm, alguns institutos pagam pelo mercado, que eles têm todo o direito de fazer o que bem entendem, mas agora, querer que essas análises, inclusive aqui do Senado, do Congresso, que mostram a verdade dos fatos, sejam deturpadas, e aqueles que mais defendem as questões sociais, aqueles que mais defendem o direito dos trabalhadores e dos idosos deficientes, que combatem todos os preconceitos, que querem uma sociedade equilibrada, e eu estou nesse campo de atuação, eles fazem análise que esses têm uma pontuação menor, e não com o destaque que eu falei aqui, porque só ficam defendendo o trabalhador, idoso, deficiente, mulher, querem que todo mundo tenha emprego, tenha salário, mas isso é o mínimo, vão para cá para quê? Tenho certeza que o João Medeiros também. Ele não quer que as mulheres sejam discriminadas, ele gostaria que todos tivessem emprego no campo e na cidade. Como nós gostaríamos, que os aposentados que parem de... E quando eu fiz a CPI da Previdência, Medeiros, é bom lembrar que eu não tratei não somente esse último ano. Eu peguei os últimos 20 anos para chegar à conclusão que chegamos e demonstrando que a Previdência é viável, sim, que tem que haver uma mudança profunda na gestão.
E foi aprovado por unanimidade o relatório, que eu tive a alegria de ter sido presidente, porque iniciamos esse trabalho, e o Senado reconheceu, disse, não, a presidente vai ser o Paim, porque começou a coletar e trouxe essa sugestão. E o senador Hélio José, relator também, porque era do PMDB, que é o maior partido na casa, justo, muito justo também, é que indicou o relator, que fez um belíssimo trabalho, que foi aprovado por unanimidade, com a participação de senadores de oposição e da base. O senador Romero Jucá estava lá e votou favorável porque entendeu que o relatório tinha consistência. E é por isso, presidente, senador Medeiros, que eu quis, nessa sexta-feira, fazer essa reflexão. Porque eu vejo também, senador Medeiros, e aqui, saindo um pouco da cartilha, mas no improviso que estou fazendo, que hoje o debate que a gente vê é quem vai ser o candidato ao presidente da República. Eu queria tanto que a gente começasse a fazer um ciclo de debate aqui no Congresso, mas sobre programa de governo, sobre causas. Qual é a posição dos presidenciáveis hoje em relação, por exemplo, à própria Previdência? Eu sei que ela será debatida, e terá que ser debatida, nesses praticamente 6, 7 meses, né, que faltam para as eleições, na perspectiva daquilo que votaremos o ano que vem. Eu vou visitar, sim, cada um dos candidatos a presidente e vou entregar a cartilha que produzimos da CPI, que mostra os trilhões de desvio do dinheiro da Previdência no longo da história. E que não é preciso tirar um direito do trabalhador rural, das mulheres, que são as maiores prejudicadas, que se houvesse essa aprovação, mas eu digo isso com tranquilidade, porque eu não vi nenhum senador aqui defender essa reforma da forma original. Não vi nenhum. E por isso 62 senadores, e tenho certeza que os 81 assinariam se precisasse, que estavam dispostos a assinar, e nós encaminhamos, então, a CPI da Previdência. Senador Medeiros, é um momento importante, é um momento que está em jogo a vida de 207 milhões de brasileiros. E por isso eu vim para a tribuna no dia de hoje falar sobre as eleições de 2018. Eu não quero só ficar discutindo, é Alckmin, é Lula, estou falando todos já, né? É Dória, é Bolsonaro, é esse ou aquilo, que se apresente as candidaturas. Claro que as pessoas, quando eu falo isso, meu Deus, aí as pessoas me dizem, dentro do plano legal e da lei, né, Painho? Eu digo, claro que sim, que se apresentem. Bom, se alguém for barrado, vamos fazer o quê? Vamos ter que nos submeter. É ou não é, meu Deus? Se alguém for barrado, vamos ter que nos submeter, a vida é assim. Mas, no momento, estão como pré-candidatos, lembro aqui do Ciro Gomes, que tem viajado também o país, é o candidato do PDT. Lembro do Cristóvão, que até pouco tempo era candidato pelo PPS, né? Lembro aqui do Caiado, que me disseram que poderia ser candidato pelo DEM, o Lula pelo PT. Enfim, vamos esperar todos os julgamentos que acontecerão por parte do Judiciário também, mas seria muito importante que todos começassem, já que são pré-candidatos, a começar a falar o que pensam do país. Como é que entende que a gente pode sair dessa crise que estamos vivendo? Não quero aqui falar do presente nem do passado nesse momento, da crise que estamos vivendo. Como é que cada um pensa a questão da saúde? Qualquer pesquisa hoje que se faça no país, as pessoas dirão as 3 maiores preocupações: saúde, educação e segurança, independente da ordem. Posso inverter aqui. São essas 3 maiores preocupações. E claro que todos estão preocupados também com o emprego, com a renda, com o direito a ter sua casa, ter uma estrutura mínima para viver com dignidade, com a evolução do salário mínimo. O Brasil não pode continuar sendo, cada dia que passa, crescendo na escalada de estar no topo como o país da maior concentração de renda do mundo. Já estamos em 3º ou 4º lugar. Estamos acelerando para ser o país da maior concentração de renda do mundo. Tem um dado que é assustador, que diz que
somente 5 ou 6 famílias detêm o correspondente ao que ficaria para 100 milhões de brasileiros. Ou seja, só 5 famílias, é preciso mais de 100 milhões de brasileiros, somando tudo o que eles têm para chegar naquilo que eles têm assegurado hoje como patrimônio e como riqueza nacional. Esse debate nós vamos ter que enfrentar. O Brasil é um dos poucos países, olha, país de primeiro mundo, tem tributação sobre grandes heranças ou grandes fortunas, como dizem. Mas estamos falando de bilionários aqui, que seriam tributados, bilionários, que as próximas 10 gerações deles, eles continuarão bilionários, mas podem tributar as grandes fortunas. E aqui no Brasil isso aqui é tabu. Eu apresentei 3 projetos nesse sentido, mas não teve jeito de aprovar. Nós estamos falando de quem ganha, bem dizer, bilhões, pessoal. Por que não tributar? Não vai fazer falta para ele nem para as gerações futuras dele. Por que não olhar para a classe média e para os pobres? Por que a gente fala tanto aqui, todo mundo fala em Deus? Por que não nos socorremos dos princípios maiores? De fazer o bem sem olhar a quem e permitir que as pessoas vivam com dignidade? Estou falando tudo isso no corpo desse debate que trouxe ao plenário nesse momento, falando sobre as eleições de 2018. Seria muito bom que todos os candidatos começassem a apresentar para nós todos. Nós estamos fazendo o debate aqui já sobre a segurança, fizemos o debate sobre a Previdência, tanto nas comissões como aqui, fizemos o debate sobre a reforma trabalhista, claro que temos discordâncias, e por isso estamos agora com uma comissão instalada na Comissão de Direitos Humanos, o senador Medeiros faz parte, para ajustar, já que não há entendimento sobre a redação final que ficou concluída, não houve os vetos que haviam sido prometidos que vetariam, veio uma medida provisória que não resolve, por isso tem quase 1000 emendas. Foi a medida provisória no longo da história do país que teve mais emendas. Num caso específico, mais que a própria Constituinte. 1000 emendas de parlamentares da base e da oposição. Não ficou resolvido essa questão, criou um entrave jurídico, tanto que juízes reunidos em Brasília montaram uma comissão especial para ver se conseguem achar caminhos para regulamentar. E esses mesmos juízes estão dispostos a trabalhar junto na comissão que eu sou relator, da construção de uma nova CLT, que seja equilibrada, respeitando empregado e empregador. Alguns falam, o país sempre está defendendo mulher, idoso, empregado, sei lá, idoso, deficiente, mas é meu papel. Mas sem respeitar, e digo aqui com tranquilidade, como sou respeitado também, eu sei, pelo setor empresarial. Mas o país fala o que pensa. E aí a gente pode fazer o bom debate. Eu sou funcionário, senador Medeiros, até hoje, do Grupo Tramontina. Trabalhei na Forja Sul de Canoas, trabalhei no Eberle, em Caxias, trabalhei na Varig, em Porto Alegre. Eu nunca tive nenhum litígio. E eu sei que muitos trabalhadores tiveram litígio e tiveram que brigar na justiça. Por quê? No andar da carruagem, esses longos anos que contribuí, foram mais de 20 anos, que trabalhei em metalúrgica, sempre acompanhado, claro, também pelo sindicato, soube conquistar o espaço que me assegurava receber, como profissional que fui depois do Senai, um salário mínimo, um salário de em torno de 10 salários mínimos. É isso que eu ganhava na fábrica. E por isso eu olho muito para o mundo de quem trabalha. Porque a gente sabe, nós sabemos, Vossa Excelência também, sabe muito bem como é a vida de um trabalhador no campo, na área rural. Aquele que planta, que cria o gado, que cria, enfim, na avicultura, na piscicultura, nas mais variadas áreas, para que o alimento chegue na nossa mesa. Eu sei muito bem o que é isso. Minhas férias de colégio eram na colônia. Eu ficava um mês todo lá trabalhando, junto com meu velho pai, que já faleceu, que naquele período, então, ele era vigilante e também era domador de cavalo, viu, meu Deus? Era domador de cavalo. E eu tinha essa experiência muito boa no convívio
com ele. E sei muito bem o que é o chão de uma fábrica. Sei muito bem o que é o chão de uma fábrica. Sei o que é ficar desempregado. E por isso, essa minha fala no dia de hoje foi nessa linha. E vou terminar nesses 4 minutos, Medeiros, senador Medeiros, que preside a sessão. Na linha de nós valorizar as eleições de 2018. Há quem diga, não vai ter eleição. Vai ter eleição, sim. Eu não acredito que não vai ter eleição. Nós teremos eleições, sim. É no dia 6 ou 7 de outubro, né? Teremos eleições, será em outubro. Nós vamos eleger os representantes do Congresso, nas Assembleias Legislativas, governadores e o presidente da República. O Brasil sairá mais fortalecido, eu diria, depois das eleições, com um presidente ou uma presidenta legitimamente eleito e o Congresso eleito. Que os bons voltem e que aqueles que descambaram para o mundo da corrupção, feriram a ética, bom, que façam a sua opção por outros caminhos, mas que o povo tenha aqui legítimos representantes. Eu tenho certeza que 2018 será o ano da virada. Será o ano da virada. Esse país tem tudo para dar certo. O país, senador Medeiros, como dizia Vossa Excelência, tem riquezas naturais, tem um potencial de água que nenhum país do mundo tem. Tem um povo honesto, trabalhador, e um povo de muita paz, inclusive, por tudo que aconteceu nesses períodos. Se fosse um outro país, nós estávamos com uma guerra civil aqui instalada nas ruas. Mas devido à violência, há quem diga que não é uma guerra civil, mas é uma violência desmedida que obriga, a certos momentos, queremos ou não, as Forças Armadas a serem chamadas para estarem atuando em alguns estados. Podemos discordar, mas não é fácil viver na violência que vivemos hoje. E o único caminho para resolver tudo isso é a democracia. É a democracia. Investindo em escolas técnicas, investindo lá na educação primária, como a gente fala, até a universidade. É valorizar os professores, os educadores, é valorizar, sim, a polícia civil, a polícia militar. E eu vi com satisfação, senador Medeiros, Vossa Excelência, que vem dessa área, da Polícia Rodoviária, e todos que estão aqui nos assistindo sabem que a gente mantém aqui uma opção de muito respeito um pelo outro, e é verdade isso. Eles me convidaram para estar agora, no dia 6, em Porto Alegre, num evento que eles vão fazer, porque eles se organizaram para ter os seus candidatos a deputado estadual e federal. E como eles sabem que eu vim fruto de um grande encontro de trabalhadores do Rio Grande do Sul, só virei deputado devido a isso. Foi um encontro estadual que tiraram um nome para ser deputado federal constituinte, saiu meu nome. Eles querem que eu conte essa história porque eles vão fazer essa mesma caminhada para eleger deputados estaduais e federais. Eles são mais de 300 mil. Com certeza eles elegem deputados estaduais e federais. Estão se articulando nesse sentido. Como meu companheiro Gilson, já que eu não vou poder estar aí, eu gravei um vídeo incentivando essa caminhada de vocês, que é pela via democrática. Gravei o vídeo com enorme satisfação e sei que estaremos juntos na caminhada para que a gente tenha mais também parlamentares dessa área. O Medeiros aqui é uma exceção. Acho que deve ser o único, né, Medeiros, aqui no Senado. É um. Então, nós temos que ter, como queremos também que outros setores se organizem, e estão se organizando das mais variadas áreas, para que a sua representação seja mais forte aqui no Senado. E é possível, e isso é democrático. Qual é o problema? Os trabalhadores me mandaram para cá, e foi fato, foi real. Eu estou aqui, nesse período todo, fiel às minhas origens. Estou aqui falando, mas sei muito bem de onde vim, por que estou aqui e por que entendo que vou ficar mais um pleito, pelo menos na disputa, né? Vou ficar num pleito na disputa, que é agora em outubro, a população do Rio Grande que vai decidir se eu devo ou não retornar. Mas só quero terminar dizendo que ficarei sempre nessa linha de fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o meu compromisso aqui, e claro que essa questão social é que me dá energia para
estar sempre no campo de batalha, pelo compromisso que eu assumi lá atrás. Me lembro de Florestan Fernandes, que é a frase que ele fez para mim, quando me fez um apoio, numa dessas vezes que eu disputei, ele dizia: o Paim é aquele que tem compromisso com os trabalhadores do campo e da cidade, seja da área pública ou da área privada, todos os aposentados e pensionistas, e combate sempre todo tipo de discriminação. É nessa linha que eu queria fazer esse comentário no dia de hoje. Só repito isso. Me considero um amante, um apaixonado da democracia, gosto do legislativo, até por princípio sou parlamentarista, não sei se Vossa Excelência sabe. Mas claro que o parlamento tem que fazer jus a ele ser o foro maior de decisão da vida pública nacional, porque sabemos que o parlamentarismo ele passa o poder muito grande para o Congresso Nacional. É isso, senador Medeiros, agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência, pacientemente, foi me dando tempo ali para que eu falasse todo o espaço, que eu tinha direito que era 20 minutos, mas falei no mínimo 40. Muito obrigado, senador.